Todo mundo conhece, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Então, é um prazer retornar à casa de Bezerra, estar com companheiros queridos, né, com quem a gente conviveu aí durante bastante tempo de trabalho. A Bezerra é uma casa importante na minha vida e é sempre bom retornar ao nosso lar, né? Como diz, bom filho a casa torna. Então a gente está aí hoje para falar sobre o tema Semente de Vida Eterna, que é uma página desse livro do Divaldo Franco, Vivendo com Jesus. Mas por que Vivendo com Jesus? Para que Vivendo com Jesus? Qual a importância de Jesus na nossa vida, na vida do ser humano terreno? Eu vou começar, antes de mais nada, antes de entrar no tema específico, trabalhando algumas questões do Livro dos Espíritos, questões importantes que a gente deve ter como base, como pilar, e a gente precisa compreender alguns critérios, alguns parâmetros da doutrina para a gente compreender, quem nós somos, aonde nós podemos chegar e como fazer. Então a gente precisa ter em mente algumas questões. Eu sempre repito essas mesmas questões. Eu costumo, na maioria das palestras que eu faço, começar utilizando essas questões, porque elas falam muito para a gente. A primeira questão é a questão 132, que vai tratar do tema encarnação. Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Então ele diz que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros é missão. Ora, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A primeira questão aqui, da resposta, é que nós somos imperfeitos. A primeira coisa que se subentende. A segunda é que nós podemos, devemos e vamos chegar à perfeição. Mas quais são os caminhos que nós vamos trilhar? Como é que nós vamos fazer para chegar a essa perfeição? E aí vamos só no próximo parágrafo dizer que para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Uma outra informação relevante é que todos teremos que passar pelas vicissitudes da experiência corporal para chegarmos à perfeição. Ou seja, passaremos por diversas dificuldades, para que a gente alcance essa tão esperada e propagada perfeição. E aí, como fazer isso? Quais os caminhos a seguir? Aonde eu posso falhar? Aonde eu posso lidar bem? O que pode ter de empecilho nessa caminhada? Então vamos seguir para a próxima questão. E aí essa também é uma questão, não que as outras questões não sejam importantes, mas essas devem ser a base fundamental de todas as outras questões. A gente fala muito em felicidade, em ser feliz, em buscar uma felicidade, em conquistar uma felicidade. E a questão 614, que é a questão que inicia a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, está associada ao Evangelho segundo o Espiritismo. O desdobramento dessa terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E aí os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Olha, a única lei verdadeira para a felicidade dos homens é a lei de Deus. Então nós precisamos compreender as leis de Deus. Nós precisamos entender as leis de Deus. Mas como entender as leis de Deus? Através de quem? Através de quê? Como fazer para compreender a essência dessas leis? Como fazer para praticar, para vivenciar essas leis? E ele segue dizendo: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, outro ponto importante: o motivo da nossa infelicidade é o desconhecimento e falta
de vivência das leis de Deus. Então, quanto mais afastado eu estou das leis de Deus, mais infeliz eu sou. Quanto mais eu compreendo as leis de Deus e vivencio as leis de Deus, mais próximo eu estou da felicidade. Então vejam que nós vamos passar pelas dificuldades para compreender, porque estamos num mundo de provas e expiações, vamos passar pelas vicissitudes necessárias para o nosso progresso, e através dessas vivências nós vamos aprendendo e vamos experimentando as leis de Deus. E cada vez que eu compreendo mais, cada vez que eu vivencio mais, eu me aproximo da felicidade. E qual é o caminho para compreender essa lei? Aí a outra questão muito importante que a gente não pode perder de vista também, questão 625. Quem lembra o enunciado da questão? Né? A resposta dela é uma resposta única e simples. Alguém lembra? Questão 625. Você não lembra? Qual o tipo mais perfeito que te tem de exemplo para poder seguir? Eu não lembro exatamente as palavras. Então, para usar a palavra certinha aqui, as palavras, né, conforme está é o que o Sandro está falando. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. A doutrina que ensinou, a doutrina que Jesus ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Ora, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. De quem eu preciso me aproximar para compreender a essência dessas leis? De Jesus. Jesus é o cara. Não existe outro modelo, não existe outro guia. Eu costumo dizer para o pessoal, a gente tem admiração, respeito, carinho e amor por Chico Xavier, por exemplo, por Bezerra de Menezes. Mas eles não são nosso modelo e guia. Eles são um exemplo de que é possível vivenciar o que Jesus ensinou. É possível exemplificar, praticar as leis de Deus. Então eles demonstram para a gente também como fazer, porque eles eram seguidores de Jesus. Né? Eles faziam o que Jesus pedia, o que Jesus propunha. 2 exemplos aqui que eu citei. Mas o modelo e guia, o mais perfeito, o profundo conhecedor dessas leis, era Jesus. E como é que Jesus fazia? Como é que ele ensinava para a gente? Usava o peixe. Então era tudo que retratava aquele tempo. Se ele vivesse no tempo de hoje, ele usaria outras palavras. Né? Naquela época o semeador saiu a semear. Hoje o internauta saiu a... Né? Se ele vivesse nos tempos de hoje, ele ia falar da internet, ia falar do Instagram, do Facebook. Né? Mas ele viveu no tempo dos homens simples, dos pescadores. Embora ele conhecesse toda a tecnologia que nós temos hoje naquela época, porque a gente sabe que os mundos, ou o planeta Terra, não era o primeiro mundo a se formar e não era o mundo mais evoluído, nem é o mundo mais evoluído.
né, estudando profundamente quem era Jesus, porque nós conhecemos Jesus o homem, né, Jesus encarnado, mas do livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala quem fora Jesus, o espírito responsável, um dos responsáveis pela construção do planeta, né, em todas as suas características, em todas as suas estruturas geológicas, biológicas, fisiológicas. Então Jesus é um profundo conhecedor de tudo que acontece no nosso planeta. E ele é o principal conhecedor e o principal educador no que diz respeito às leis de Deus necessárias para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Bom, mediante essas informações, nós temos outra informação importante, né? Porque quando eu recebo essas informações, quando eu busco o Evangelho, quando eu busco as lições, o que eu vou fazer com os ensinamentos que eu recebo? É só receber? É só vir ao centro e ouvir a palestra? É só participar do grupo de estudo? É só ir a outro templo religioso e ouvir a pregação? É assim que funciona? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, de praticar, de viver a lei de Deus. Como é que eu vou fazer para viver essas leis que me aproximam da felicidade que eu tanto desejo? Aí ele diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, quando no Evangelho Jesus diz que nós precisamos ser indulgentes, benevolentes, nós precisamos ser amorosos, precisamos ser caridosos para com os outros, e nós precisamos ser severos e duros conosco, é sobre isso que ele fala. É preciso que eu faça uma investigação e eu me compreenda. Eu preciso saber quem eu sou, o que está me impedindo de vivenciar as leis de Deus, o que está me impedindo de chegar próximo à felicidade. Quais são as possibilidades que eu tenho nesse momento de me aprimorar, de melhorar enquanto espírito imortal? Então eu preciso fazer essa visão íntima. Não adianta eu tentar descobrir quem é o Sander, quem é o Ronaldo, quem é a Nilza, quem é a Vera, a Hélio. Não adianta eu estar vasculhando a vida do meu próximo, porque eu não vou progredir com isso. O meu progresso está associado ao meu autoconhecimento e à mudança de hábito, aquela chamada reforma íntima. Então eu trago os conceitos do Evangelho de Jesus, eu trago as leis que ele explicou e exemplificou tão bem para a gente, para o meu mundo íntimo, e começo a vivenciar de maneira simples, um passo de cada vez, porque era assim que Jesus fazia. Ele dá um exemplo até nisso. Eu costumo dizer que Jesus não fazia coisas grandiosas. Ele fazia coisas simples, de maneira correta, sempre, cotidianamente. Todos os atos, todas as palavras, todas as ações de Jesus eram dentro do que propunham as leis de Deus, tanto que os Espíritos dizem que ele é o melhor exemplo dessa lei. Então ele não errava nunca, porque ele estava sempre atentando, ele estava sempre observando, né? Isso quando ele esteve conosco. E aí ele era chamado de mestre. Por que ele era chamado de mestre? Ele aceitava o título de mestre, porque a sua missão, o seu papel era de um mestre, era ensinar as leis do Pai. Ensinar aquele grupo de espíritos que estavam presentes com ele naquele momento histórico da sua encarnação e na encarnação daqueles espíritos que começavam uma nova etapa da evolução do planeta. Ele traz as lições necessárias para dar início a uma mudança radical no planeta. Ele vem falar da lei de amor, vem falar da lei de justiça, da lei de caridade, e vem modificar completamente o cenário do mundo em que
nós estávamos inseridos, porque possivelmente fazíamos parte dos grupos de espírito encarnados ou desencarnados, já estávamos possivelmente associados, ligados à psicosfera terrena, né? Fazendo parte desse processo, fazendo parte dessa história. Bom, eu vou botar o vídeo para a gente lembrar a parábola do semeador, que vai ser a parábola que nós vamos trabalhar hoje, né? Nosso título, lembrando, para quem chegou depois, não sei se viu, Sementes de Vida Eterna, tá? E vai retratar justamente a parábola do semeador. Deixa ligado ou não precisa? Acho que desliga, né? Eis que o semeador Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Bom, essa foi a parábola do semeador, parábola bem conhecida e simples, né? O que são as sementes? As sementes são que isso, gente? Não são as lições do Evangelho? Não são aquelas lições que a gente vem ouvir, que a gente presencia quando vem à casa espírita, quando vai à igreja, quando vai ao templo, quando se debruça sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre a palavra de alguém que dialoga a respeito das coisas de Deus. Essas não são as sementes? Não são a boa nova? E quem é o solo? É a gente, nosso coração. Nosso coração. E aí é preciso, para semear, você pode receber semente de boa qualidade, como ele falou. Mas o solo está preparado? O solo é fértil? As condições para receber estão favoráveis para que as sementes virem plantas, deem frutos, 30, 60, 100 por um? É preciso conhecer o solo. E o solo de que ele trata é o solo do nosso coração, do coração de cada um. Então eu preciso entender como está o solo do meu coração. E é por isso que está lá, questão 919, conhecerei a ti mesmo. Um sábio da antiguidade falou disso. Né? É preciso que eu me conheça. É preciso saber qual adubo está faltando para que as sementes do Evangelho deem fruto. É preciso compreender quais são as ervas daninhas que estão ao redor do meu coração e impedem que a semente do Evangelho frutifique, cresça e seja uma árvore frondosa. Então eu preciso exercitar. Isso falta, e se eu tenho alguma dificuldade em conseguir isso, e se eu não tenho acesso a essas informações, nós temos acesso a todas essas informações. E hoje mais ainda, mais do que na época de Jesus, porque hoje nós temos a doutrina espírita, que é um compêndio de tudo aquilo que Jesus ensinou, com um pouco mais de tempero, favorecendo mais ainda o nosso entendimento. Né? Então hoje nós temos mais facilidade para compreender, para entender quem nós somos, aonde podemos chegar e o que está nos impedindo de chegar, de caminhar. Então para isso é preciso, relembrando, que eu entenda e que eu verifique quem eu sou. Não adianta eu tentar descobrir e entender quem é o outro. O exercício não é esse. O exercício é de mim para comigo. E existe uma outra via também de trabalho, que é como eu me porto com o outro. Aí já é a prática de tudo aquilo que Jesus falou. Então eu tenho que ser duro comigo, com os meus defeitos, os meus vícios, os meus erros. E eu tenho que ser benevolente, indulgente, caridoso. Porque aí eu estou trabalhando os dois lados. Estou trabalhando as práticas da lei de Deus, as leis de justiça, amor e caridade, né? E eu estou eliminando todas aquelas ervas daninhas que impedem que as sementes do Evangelho frutifiquem. Então vamos a algumas características
que a gente pode identificar nesse solo, que é o solo de nosso coração, não é? E aí a gente já retira lá do livro do Divaldo. Os que recebem as bênçãos do Evangelho e até mesmo interessam-se por recebê-las, no entanto, quando chegam os momentos de definição de rumo, de aplicação do tempo, porque as sementes se encontram à beira do caminho, na superfície são comidas pelas aves do céu, desaparecem, vencidas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez. Ou seja, a gente vem, a gente recebe, mas ela está ali tão exposta, né? As lições do Evangelho estão tão expostas, está tão superficial, né? Que as primeiras dificuldades do caminho a gente apresenta todos os nossos vícios e deixam eles falar mais alto do que a razão. E aí, essa é uma erva daninha que impede que a semente do Evangelho fecunde em nosso coração, né? E todos os nossos vícios. Aí é uma questão de eu tentar identificar quais são os meus vícios. Eu não posso dizer qual é o vício do Ronaldo. Eu não sei. Está difícil de eu descobrir os meus? Não é difícil de descobrir, né? Porque primeiro a gente tem que entender que a gente tem vícios. Depois a gente tem que trabalhar para identificar quais são eles. E o terceiro passo é extirpar os vícios, né? Então não vai adiantar eu buscar os vícios dos outros. Então os solos áridos à margem dos caminhos por onde outros passam também indiferentes, são inóspitos e vivem solitários nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Tá? Então as angústias, as aflições, as indiferenças, né? E a gente tem presenciado muito isso, vivenciado muito isso, né? Pessoas angustiadas, pessoas indiferentes, pessoas que passam pelo outro como o outro fosse nada, fosse uma coisa, né? A gente vive, parece que vive um tempo eu chamo de coisificação. As pessoas passaram a ser coisas, não seres humanos, né? E aí isso também é uma erva daninha que impede que as sementes do Evangelho frutifiquem. Outros solos se caracterizam pela rudeza, são rudes, pela maneira grosseira com que se comportam, recordando solos pedregosos e desafiadores. Mesmo quando se lhes cuida, parecem impermeáveis, como se não fosse. Até mais que ela colocou, e é verdadeiro. Dentro da doutrina espírita, e numa palestras que tendo ser feita aqui, eu tenho que falar, nós temos vários amigos espirituais que estão conosco, numa turma incrível. E aquele que está fazendo a palestra, aquele que está se colocando, não está percebendo a influência espiritual que a casa está sofrendo. Não só a casa. Uma pessoa influenciada, um amigo da casa influenciado, quer dizer que a casa, de uma certa forma, está doente.
Então não é só a casa, nós estamos doentes. Isso é uma coisa bonita. Mas, na verdade, a visão espiritual, a visão que hoje está sendo feita, é que a maioria das casas espíritas estão doentes. Por quê? Não é só nós, a influenciação é muito pesada. Para que os espíritos amigos estão conosco e nós conseguimos percebê-los, é porque se ficar toda a reunião sendo mostrado e a maioria não vê, eu fico preocupado porque quando eu cheguei aqui, em 1984, para quem não sabe, eu estava sendo influenciado. Uma doença que hoje é falada muito, mas na minha época não é, síndrome de pânico. Com 16 anos, só conseguia trabalhar e voltar. Então hoje, se naquela época eu entrei, hoje está pior. Porque a doença que veio, não foi nem embora, né? Ela ataca primeiro o cérebro. Se o nosso cérebro já é influenciado por espíritos malignos, como a simbologia do rapaz que fez Jesus, imagine hoje um espírito nos atacando. E o que nós temos de exemplo de um suicídio, no livro, não estou cortando a palestra, no livro A Noite de São Bartolomeu, a Águia, ela foi influenciada e se matou. E hoje é um espírito de luz. Aí entra a questão, por que é que nós somos influenciados e por quem nós somos influenciados? E está associado a esse tipo de solo, por quê? Porque existe a questão também no livro dos Espíritos que ele pergunta, influenciam os Espíritos nos nossos pensamentos e atos? Né? Muito mais do que pensamos, de tal forma que a maioria das vezes são eles que nos dirigem. E aí nós temos que perguntar, quem são os Espíritos que nos dirigem? Né? Porque de acordo com o solo que eu sou e com a semente que eu semeio, eu vou entender quem são os espíritos que me influenciam. E a casa espírita é o quê? A casa espírita não é um templo de pedra. O templo de pedra é o templo que abriga aos espíritos que dão vida, dão movimento, né? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, a casa espírita. Então, a casa espírita adoecida são seus trabalhadores, seus frequentadores adoecidos. Então, nós precisamos fazer essa autoanálise, essa autocrítica, essa autoobservação, né, em benefício inicialmente de nós mesmos, posteriormente da doutrina. E sem estarmos de mão dadas com Jesus, a gente não vai chegar a esse objetivo, né, que é contribuir com a evolução nossa e a evolução do nosso planeta. Então, é preciso entender, voltando lá no início da palestra, que nós somos espíritos imperfeitos que podemos chegar à perfeição. Que para chegar à perfeição é preciso entender as leis de Deus. E quem melhor exemplificou a lei de Deus para a gente foi Jesus. E aí a gente precisa, como ele recomenda, fazer essa autoavaliação para a gente observar o que está nos impedindo de progredir, o que está nos impedindo de ser uma ferramenta útil para a espiritualidade amiga, por aqueles que começaram, por exemplo, a fundar essa casa e que deram início aos trabalhos e hoje estão no plano espiritual, com a direção espiritual da nossa casa, né? Se nós estamos atrapalhando, nós estamos ajudando a eles. Então é preciso uma avaliação individual de cada um de nós, né? E para isso a gente vai trazendo esses conceitos, para ajudar a gente a observar, caramba, será? Porque quando a gente vem para um estudo e a gente analisa, a gente precisa se observar, caramba, será que eu estou me comportando dessa maneira? Né? Será que eu posso melhorar nisso, me modificar naquilo ali? E a gente, não é fácil não, a gente se libertar dos nossos vícios, gente. Porque os nossos vícios são seculares. Né? E aí é onde a gente abre brecha à influência inferior, ao maligno. Então, o maligno vem e retira. Jesus dizia, vai, não peque mais para que não aconteça coisa pior. Não era assim que ele falava? Então, muitas das vezes a gente vem para a casa espírita, entra, a gente recebe as energias benéficas e salutares que a psicosfera da casa oferece para a gente. Quando a gente sai, dá 3 passos para fora, a gente faz tudo ao contrário do que a gente ouviu. Né? E aí não tem como os bons amigos espirituais intercederem por nós dessa maneira. Quem vai ter campo fértil é a espiritualidade inferior. Mas isso é um outro processo, uma outra, né? Mas a gente tem que estar atento. Então, às vezes, o bem desenha algumas... Até que hora a gente vai? Meia-noite?
não tenho tempo. Se vocês tiverem, fica para debater bastante, fazer uma roda aí de conversa. Às vezes o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como o sol, cresta as possibilidades, e mesmo quando algo encontra guarida nas aspirações, não suporta o calor da agressividade e a falta do adubo da ternura e do amor para sobreviver. Deixam que morra a míngua a água da misericórdia. Então, na maioria das vezes, o bem se aproxima de nós, e aí é o que você, pegando o que você falou, Jorge, a gente deixa de ser misericordioso primeiro com a gente e depois com quem está ao nosso redor, né? E com isso a gente não consegue se conectar com a espiritualidade amiga, porque para ter com Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conciliar, está lá no Evangelho, me conciliar com o meu inimigo para entregar a minha oferenda no altar, para entregar o meu pedido, para que os bons espíritos possam interceder e encontrar campo fértil no solo do meu coração, senão não vai ter jeito não, né? E aí nada vai funcionar bem. À semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos do desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Quando se pensa, porém, que houve a transformação moral e espiritual para melhor, as emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixiando-a, crestando-a de forma implacável. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente está indo bem, que a gente está avançando, que a gente está progredindo, e aí essa aspereza, esse estresse, essa maneira rude, né? A gente entende, a gente percebe que a gente não conseguiu, a gente enterra tudo aquilo que a gente achava que tinha conseguido avançar. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom, porque uma vez que isso me incomoda, uma vez que o que eu estou fazendo de errado me incomoda, eu já estou no caminho para me confrontar, para me entender com as leis de Deus, com as leis do Criador, né? Então, o movimento interessante que a doutrina espírita faz, a gente tem uma necessidade de imediatismo, e não é assim que as coisas funcionam. E a gente fica angustiado, a gente fala das angústias. O espírito ele é angustiado, ele é ansioso, porque ele acha que ele tem que ficar perfeito de hoje para amanhã. E não é assim que funcionam as coisas. Nós não vamos ficar perfeitos de hoje para amanhã. Existe todo um processo, existe todo um mecanismo nas leis de Deus que nós precisamos compreender, que nós precisamos vivenciar. E aí, voltando lá, né, o mundo de provas e expiações, as expiações que nós precisamos passar e compreender para que a gente possa progredir. Então é necessário que a gente vivencie esse estado de coisas. Agora a gente não pode ser tomado pelas angústias, pelas indiferenças, pela falta de razão, pelas paixões avassaladoras, né? Porque senão a gente se entrega à espiritualidade inferior e a gente se afasta, se desconecta de Jesus. E aí tudo tende a dar errado, tudo tende a piorar, né? Então é preciso, relembrando mais uma vez, a gente se conter, a gente se compreender e a gente tentar, né, de maneira até homeopática, porque a gente sabe que não é a nossa primeira existência, nós trazemos vícios seculares que não são fáceis da gente se libertar. Então é preciso trabalhar. E um ambiente que favorece que isso seja trabalhado é justamente esses encontros na casa, né? Os estudos, a prática, a vivência do Evangelho, a vivência no bem, né? São os instrumentos que a doutrina oferece para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa compreender as leis que regem o universo. E aí, nada obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a incementação do Evangelho, para a vivência do bem,
faltando somente que alguém lhes alcance as paisagens emocionais e logo que recebam a dádiva do grão, que irá fertilizar-lhes o espírito, deixem-se dominar pelas alegrias, propiciando todos os recursos hábeis para que haja resultados ótimos. Sacrificam-se em favor da oportunidade que lhes é reservada, dedicando-se com abnegação ao mistério de preservar e produzir o bem que se lhes esculpiu na alma. São afetuosas e ricas de alegria, transparentes e gentis, melhoradas com a dádiva da presença de Jesus em suas vidas, assim tornando-se mensageiras vivas da mensagem de libertação e de vida eterna. Né? Então, quando é que a gente passa a ter as mensagens, as sementes de vida eterna? Quando é que a gente passa a render a 30 por 1, a 10 por 1, 5 por 1, a 100 por 1? Quando a gente passa a exercitar, quando a gente passa a retribuir todo o benefício que nós recebemos. Porque eu vejo muitas pessoas adentram aos templos religiosos e não se entregam ao trabalho depois de serem beneficiadas. Então, era isso que Jesus estava dizendo. Receba as sementes que eu estou te oferecendo e faça com que elas virem árvores e deem frutos. Porque senão não vai adiantar de nada. Senão a gente vai ficar ali com aquele solo árido o tempo todo. Né? E a gente vai ficar se lamentando e perdendo uma oportunidade de se aproximar mais da felicidade, de compreender mais as leis de Deus, as leis de justiça, amor e caridade. Né? Então, as oportunidades estão aí, nós temos. E a melhor maneira de passar pelas dificuldades, pelas dores e pelas angústias é se colocando para o trabalho. Eu tenho certeza que aqueles que se colocam para o trabalho têm dificuldades, passam por privações, mas passam com uma outra visão, com outro entendimento. Às vezes a dor é muito grande, a luta é muito árdua. Não é fácil viver. Não é fácil viver no mundo em que nós vivemos. Mas com Jesus tudo é possível. Com Jesus nós podemos. Ele dizia que com Ele, né, o nosso fardo se torna mais leve. Não é assim? Então, quando a gente se entrega realmente a Jesus, se entrega ao Evangelho, e a gente tenta vivenciar e tenta trabalhar esse solo que somos nós, esse mundo tão grande que somos nós, tão rico em possibilidades. Aí eu gosto da minha brincadeira, né? Filho de peixe é peixinho, filho de Deus é Deusinho. Nós somos deuses. Palavras de Jesus. Que nós podemos fazer o que Ele fazia e muito mais. Então basta que a gente creia, basta que a gente aceite, que a gente tente vivenciar isso. E aí, já caminhando para o final, tem mais uns minutinhos para... A gente pega, né? Porque o trecho, a parte do Evangelho que trata desse tema, né? O semeador, é o capítulo 17, o sede perfeitos. Então, o item 3, o homem de bem. Como é que se caracteriza o homem de bem? Só peguei um trechinho que é grande, mas a gente tem que ler todo dia o homem de bem. É importante. E lá no livro dos Espíritos está a questão 918, né? São duas questões também, 918 e 19. Essa a gente tem que ler como um mantra. Todo dia, para a gente entender e a gente absorver, né? Até a gente aprender realmente como é que essa coisa funciona. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil,
se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro tudo aquilo que desejara lhe fizesse. O homem de bem, características. Nós precisamos entender quais são as características do homem de bem, né? Para que a gente possa praticar, porque o homem de bem é o homem que entende as leis de Deus e as pratica. O homem no mundo, o item 10, um sentimento de piedade aí, sobre aquela questão que eu falei anteriormente, tá? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Se eu sou impiedoso, se eu não sou benevolente, se eu não sou indulgente, não adianta eu me ajoelhar e pedir a Deus, porque os bons espíritos não terão acesso a mim. Quem vai ter acesso a mim são os espíritos inferiores, imperfeitos como eu. Então, o sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor. E nós hoje aqui estamos reunidos sob a vista do Senhor, clamando a proteção, clamando o envolvimento, clamando a misericórdia, clamando que as sementes do Evangelho caiam sobre nós e que frutifiquem, que virem árvores frondosas. Mas se nós somos impiedosos, não vai rolar, não vai dar certo. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Releiam, leiam e estudem para todos nós esse capítulo todos os dias, uma vez por semana pelo menos, que a gente esquece, a gente precisa se lembrar que não é fácil viver no mundo em que nós vivemos, é mais fácil errar do que acertar, então a gente precisa se lembrar. Então o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e aí o Kardec ele tem uma fala interessante na introdução do Evangelho, que ele diz que o Evangelho é um roteiro seguro para a felicidade vindoura. Está aqui na introdução do livro. Tá? Pois procurem lá. Roteiro seguro para a felicidade vindoura. Por que ele é um roteiro seguro para a felicidade vindoura? Vamos lembrar lá de Jesus, da questão 614. É preciso entender as leis de Deus. E as leis de Deus estão aqui, ó. Não está distante de nós. Mas se eu não abrir, se eu não fizer uso, se eu não vivenciar, vai ficar difícil. E caminhando para o final, para a gente encerrar, questão 918, que eu já havia falado, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Ou seja, é preciso caminhar com Jesus. É preciso entender o que Jesus nos propõe. É preciso vivenciar Jesus. É preciso entender que o que nós estamos fazendo hoje é para a nossa vida futura. E como vai ser a nossa vida futura vai depender do que nós estamos semeando hoje. Então essas
são as nossas palavras, a nossa reflexão da noite de hoje. Não é fácil, mas não é impossível. E nós não estamos sós. Nós temos uns aos outros e nós temos a espiritualidade amiga que está sempre pronta a estender as mãos e a nos auxiliar quando nós clamarmos por socorro. Mas lembrando, é preciso que o sentimento de piedade esteja presente em nossos corações, para que a gente possa ser auxiliado pelos bons espíritos, por Dr. Bezerra de Menezes, pelos nossos amigos queridos que deram o pontapé inicial para a construção dessa casa, desse trabalho, e que estão lá no plano espiritual, torcendo por nós, estão aqui conosco nesse momento, vibrando e nos incentivando e trabalhando conosco, para que a gente obtenha êxito, para que a gente possa contribuir com a obra do Cristo, que começa no solo de nossos corações. Então, muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, bem próximo.